Então vamos lá, gente. Então voltando, né, o que a gente tem agora é que indicar com base, volta para mim agora, é o Júlio que me guia. Então vejam, com base no que está disposto nesses itens da questão, né, a ideia de que é um furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes, né, de que esses indivíduos têm antecedentes, o fato de que você vai aí pedir uma prisão preventiva e não uma prisão temporária. A Lei 7.960, de 89, não admite prisão temporária no crime de furto. Nós sabemos que a Lei 7.960 tem um rol de crimes especificado na lei que, obviamente, somente permite, tem que ter interpretação taxativa. O crime tem que estar previsto dentre aqueles indicados nas alíneas do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960. Furto não está lá, então não cabe prisão temporária em crime de furto. Então a hipótese é de prisão preventiva, é a única medida de prisão cautelar que você poderia pleitear. E aí vamos agora então para a nossa petição, lógico, a nossa peça prático-profissional, um modelo, mas na verdade, novamente, modelos não são para serem decorados, modelos são para te nortear, para te mostrar tecnicamente como é que você pode apresentar a sua peça. Sua peça tem que ter aqueles elementos, mas não precisa estar igual à minha ou igual a de ninguém, ok? Agora, tem que começar de uma determinada forma, tem que ter um determinado padrão, existe uma formalidade, certo? E existe, obviamente, a necessidade de se indicar determinados pontos da matéria para garantir a sua pontuação na questão, tá? Então, vamos lá, mostra para mim, Júlio. Então, vejam. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal. E aí, lógico, a questão não nos deu elementos para indicar qual seria a comarca, né? A questão não nos deu elementos para identificar para que vara aquele flagrante teria sido distribuído, né? Então, se tivesse constando isso na questão, que poderia ter acontecido, vamos imaginar que o flagrante já houvesse sido distribuído para a vara tal, e a questão dissesse isso, então, nesse caso, você poderia indicar desde logo, qual o juízo competente. Então, eu preciso que você se lembre disso, tá? Da mesma forma, gente, vamos prestar atenção nisso que eu vou dizer agora. Vejam, um flagrante, ele pode ocorrer, né, óbvio, a qualquer momento. Ele pode ocorrer durante a noite, ele pode ocorrer durante o final de semana, ele pode ocorrer no feriado. Agora, por exemplo, estamos aí próximos ao carnaval. E aí você tem que o flagrante pode ocorrer a qualquer momento. E o auto de prisão em flagrante, os autos do flagrante, têm que ser encaminhados ao juízo dentro das 24 horas da captura. Bom, então o que vai ocorrer? Bom, muitas vezes, o auto de prisão em flagrante, ele é remetido ao juízo, ao fórum, num horário em que não há expediente forense. Quando isso acontece, geralmente existe um plantão judiciário. Às vezes existe um plantão fixo, que sempre está ali e tal, para sempre o mesmo plantão judiciário, e às vezes esse plantão é itinerante. Como assim? Né? Às vezes, aquele tribunal define quem é o juízo de plantão para cada final de semana, para cada feriado e tudo mais. Uma questão existe um juízo de plantão, tudo bem? Quando o flagrante chega ao fórum para a ciência de um juízo, num horário que não haja expediente forense, quem vai tomar ciência deste flagrante é o juízo do plantão. Mas, vejam, o plantão judiciário não gera prevenção. Eu preciso que você se lembre disso, ok? Quando chegar na primeira data com o expediente forense, aquele processo vai ser redistribuído, né? E vai ser encaminhado para uma vara criminal que tenha competência, entendeu? Então, o fato do plantão judiciário ter tomado conhecimento de um determinado flagrante não significa que ele será o juízo competente para aquele processo, né? Então, não gera prevenção. No entanto, existe, lógico, a possibilidade desse auto de prisão em flagrante ser encaminhado diretamente durante um horário de expediente forense e já ser distribuído para uma vara criminal X, que é a competente, que vai ficar preventa.
Então, neste caso, a partir daí, as petições serão endereçadas a esse juízo, né? Então, a questão é se houve ou não prevenção do juiz em razão do flagrante, tá? Então, a nossa hipótese é essa. Então, voltando, no nosso caso, eu citei aqui a existência de um ofício, porque geralmente, como é uma hipótese de um requerimento da autoridade policial, ele vai acompanhado de um ofício, né? Mas você pode citar isso ou não, não faz a menor diferença. Em número do inquérito policial, isso é importantíssimo, lógico, e depois você vai começar. A Polícia Civil do Estado da Bahia, né? Que no nosso caso é o Estado da Bahia, eu estou usando isso aqui como modelo, mas por intermédio, mostra lá, deixa lá, Júlio, por intermédio do delegado de Polícia Civil subscritor, matrícula número tal, titular da tal delegacia de polícia, e pode ser, gente, que a questão te diga tudo isso. Qual é a delegacia, qual é o número do inquérito, qual é a comarca, qual é tudo isso. Tudo vai depender se a questão diz ou não, né? Voltando. Então, a Polícia Civil do Estado da Bahia, por intermédio do delegado de Polícia Civil subscritor, matrícula número tal, titular da tal delegacia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no artigo 312, combinado com 313.1 do CPP. Repare que é o 313.1. E por que é o 313.1? Porque é uma hipótese de furto qualificado, que o crime tem pena superior a 1 ano, a 4 anos, ok? 1 ano aí. Pena superior a 4, tá? Bom, os indivíduos não são reincidentes, lembre-se disso. Então não é o inciso 2, é o inciso 1, tá? Bom, mas Ana, olha só, eu poderia ter citado o artigo 311 também? Sim, poderia ter citado o artigo 311 também, tá? Voltando, mostra lá, e aí vejam. Então, de novo, vamos ler. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca tal, ofício número tal, inquérito policial número tal. A Polícia Civil do Estado tal, por intermédio do delegado de Polícia Civil subscritor, matrícula número tal, titular da tal delegacia de polícia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no artigo 312, combinado com 313.1 do CPP, dando continuidade às investigações materializadas nos autos do inquérito policial número tal, já distribuído a esse juízo, a este juízo, né? Peraí, certo? Vem perante Vossa Excelência representar pela decretação da prisão preventiva dos indiciados abaixo indicados pelos fatos e fundamentos que passa a expor. E aí, nome dos indiciados, João José da Silva, Luiz da Costa, qualificação, entendeu? Então, Ana, pode ser assim? Pode. Pode ser colocando assim, venha Vossa Excelência representar pela, ou venha a Vossa Excelência apresentar a representação pela prisão preventiva. Pode. É uma questão de opção. A questão é que você tem que indicar que você está representando pela prisão preventiva. Que você tem que indicar que o dispositivo é o 312 combinado com 313, neste caso, inciso 1º. Ok? Poderia ser outro caso, mas neste caso é o inciso 1º. Né? Voltando. E aí, vamos lá. Então, o nome dos indiciados, a qualificação dos indiciados. E aí você vai começar a fazer a narrativa fática. Como qualquer petição, existe dos fatos, do direito, do pedido. A ordem é essa. Se você vai colocar o título dos fatos, do direito e do pedido, não sei. Você pode colocar, pode não colocar. O importante é que esteja lá. Primeiro, aconteceu isso, né? Depois, tem direito a isso. Segundo, finalmente, quero isso, né? Então, é simples. Vamos lá, mostrando. Então, dos fatos. Conforme consta do inquérito policial acima indicado, os indiciados, no dia tal, a tal hora, né, foram presos em flagrante após subtrair uma bicicleta da residência da senhora Maria, situada na rua tal, bairro tal. Segundo consta do inquérito policial, é melhor colocar por extenso tudo, tá? Os indiciados cometeram o crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, e faltou aí incluir o concurso de agentes, ok? Voltando. Uma vez que ingressaram na residência da vítima e furtaram uma bicicleta, valendo-se do abuso de confiança por serem sobrinhos da vítima, motivo pelo qual tinham livre acesso àquela residência, aproveitando-se
do mesmo, ou seja, deste mesmo livre acesso, ok? Então, você está aí apresentando a narrativa. Repare, gente, é muito importante que você se lembre de uma coisa. Nestas provas em que você tem que fazer a elaboração de peças, um caso concreto é apresentado para você. Eu disse isso na aula anterior, vou dizer isso em todas as aulas. Este caso concreto traz o que você precisa para fazer a questão. Não inventa! Ficou claro? Porque se você inventar, você está inclusive dando margem a que entendam aquilo como sendo uma forma de identificação de prova. Então, por favor, não inventa o que não existe. Trabalha com o que você tem. Floreia? Pode florear. Posso trabalhar melhor o tema? Pode. Pode esmiuçar aqui o abuso de confiança? Pode. Mas não inventa. Você não vai dizer assim, a empregada deixou eles entrarem. Não tem empregada na da questão. A questão não tem nada disso. A questão tem isso aqui. Então é isso aqui. Você entendeu? Não tem mais nada além disso. Ah, mas eu acho. Não acha nada. Você não acha nada. Você passa na prova. Entendeu? Ok? Já pensou a tua questão zerada? Porque você identificou a prova? Imagina, o cara pode entender assim, ah, não, isso aqui é para um examinador X entender quem foi que escreveu. Pô, não pode, né? Tá? Voltando. Então, vamos lá, de novo. Conforme consta do inquérito policial acima indicado, os indiciados no dia tal foram presos em flagrante após subtrair uma bicicleta da residência da senhora tal, situada na rua tal, bairro tal. Segundo consta do inquérito policial, os indiciados cometeram um crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, parágrafo 4, inciso 2, mas também tem o concurso de agente, faltou aí, uma vez que ingressaram na residência da vítima e furtaram uma bicicleta, valendo-se do abuso de confiança, por serem sobrinhos da vítima, motivo pelo qual tinham livre acesso àquela residência, aproveitando-se do mesmo. Tornou-se visível nos autos a configuração do ato delitivo pelos indiciados, conforme exposição fática contida no depoimento da vítima, nos testemunhos e na documentação referente. De acordo com o depoimento da vítima, os indiciados eram seus sobrinhos e também primos, filhos de suas irmãs Josefa da Silva e Valéria da Silva, respectivamente genitoras de João José e Aloísio, e tinham livre acesso à sua casa. Porém, apesar desta livre circulação, os mesmos não haviam sido por ela autorizados a levar nada do local. Olha só, isso tudo está na questão. A questão te deu isso, né? Bom, não obstante, mostra lá, o cometimento do crime acima indicado, ao sair do local do crime, segundo o depoimento testemunhal do vizinho da vítima, os indiciados o ameaçaram, dizendo que se contasse à vítima sobre o furto, iria sofrer as consequências. Verificou-se que ambos os indiciados reiteram na conduta delituosa, tendo nas suas folhas de antecedentes criminais condenações por crimes de mesma natureza. Sendo assim, diante do conteúdo probatório, configurada está a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria. Então, agora presta atenção para eu te mostrar uma coisa. Lá no enunciado da questão, está escrito que o cara foi condenado pelo crime tal, por tanto de pena, que começou a cumprir a pena não sei quando, que transitou em julgado não sei quando, que terminou de cumprir a pena não sei quando. Vejam, isso é importante. Vejam, o que abunda não prejudica. O CESP não costuma tirar ponto, ele costuma dar ponto. Então, na verdade, tecnicamente, tem que conter a sua peça o que interessa. Agora, também coisas excessivas enjoam o examinador, né? Então, uma peça objetiva, vamos dar um exemplo. O cara tem não sei quantas peças para corrigir. Aí ele pega uma peça muito boa do seu colega, né? Que também está concorrendo à vaga com você, né? Então, ele pega aquela peça muito boa. E aí ele leu, achou maravilhosa essa peça e tal. Aí vem a sua. Chata, repetitiva e tal, não sei o quê. Lógico que a sua pontuação vai cair. Talvez você tenha dito a mesma coisa que a dele, né? Por isso que a letra é importante, por isso que
a forma como você apresenta as questões é importante, por isso que a objetividade, a clareza na explanação é importante, tá? São importantes. Agora, presta atenção num detalhe. Vejam, por que eu não coloquei que o cara terminou de cumprir a pena não sei quando e não sei o quê? Porque, vejam, isso interessaria muito se eles fossem reincidentes. Aí era importantíssimo dizer, olha, foi condenado a pena de tanto, terminou de cumprir a pena não sei quando, e muito embora não tenham passado ainda 5 anos, já está reiterando. Aí sim, era importante, é reincidente. Mas não é o caso. Né? Então eu poderia até dizer, mas achei que não havia necessidade. Entendeu? Então, voltando. Mostra lá, Júlio. Então, sendo assim, diante do conteúdo probatório, configurada está a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria. Tais suspeitos foram presos em flagrante na cidade tal, no dia tal, segundo depoimento do policial militar que realizou a condução. As investigações tramitaram com a colação das evidências produzidas pelo depoimento da vítima, testemunhas e documentação referente sobre as condutas ilícitas acima indicadas. A materialidade dos ilícitos resta evidenciada no auto de prisão em flagrante de folhas tais, bem como no auto de apreensão de folhas tais. Por algum motivo isso está lá, né? Bom, e aí agora nós vamos pedir efetivamente a medida cautelar, né? E aí vamos lá. Os pressupostos para... Eu preciso escrever isso aqui? Não há necessidade. Posso falar da medida cautelar, da custódia cautelar, da necessidade da custódia cautelar. Eu posso colocar um título, como também posso não colocar um título, tá? Então vamos. Os pressupostos para a decretação da cautelar são explícitos. Letra A, né? O periculum libertatis resta evidente, já que o primeiro indiciado, João José da Silva, foi condenado pelo cometimento de furto qualificado, tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal, ou seja, os mesmos dispositivos que hoje são os dispositivos praticados, né? Então, vamos lá, voltando. Bem como o segundo indiciado, Aloysio Costa, também foi preso, processado e condenado anteriormente, só que pela prática de lesão corporal de natureza grave, tipificada no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Além disso, a prisão dos indiciados demonstra-se essencial para garantir a continuidade das investigações e o correto trâmite da instrução processual, visto que já existe o perigo de represália contra o vizinho da vítima, vez que foi ameaçado pelos indiciados. Aqui surge um porém. Vejam, e eu fiquei muito na dúvida, na verdade, porque nós poderíamos também, neste inquérito, afinal de contas, o delegado faz análise de tipicidade formal, né, ter incluído o crime de ameaça. Acho que era interessante, acho que poderia ter sido incluído o crime de ameaça, sim, embora nesta questão isso não tivesse sido levado em consideração no gabarito. Mas o crime de ameaça, me parece, seria razoável lá na frente, na tipificação. Tá? Voltando. Assim, o periculum libertatis é fornecido pelo comportamento dos indiciados e face à reiterada prática delituosa. A garantia da ordem pública se demonstra pela probabilidade de os indiciados cometerem novos crimes da mesma natureza. Ok? Então, veja que você está indicando a presença do periculum, configurado aqui na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, né? Bom, voltando. Além disso, a prisão... Não, já li isso, né? Já. Bom, letra B. O fumus commissi delicti está caracterizado pela farta documentação corroborativa da autoria e materialidade delitiva, ou seja, tem prova de infração, tem indício suficiente de autoria, né? Voltando. Outro sim, os depoimentos das testemunhas e depoimento da vítima comprovam a conduta ilícita. Diante de todo o exposto, provada a materialidade delitiva, bem como individualizada a autoria, com a presença dos pressupostos legais, representa-se ou represento a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 312, combinado com 313, inciso 1º do CPP, pela decretação da prisão preventiva de João José da Silva e Aloysio da Costa,
já qualificados acima pela fundamentação nesta demonstrada, a fim de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. Nestes termos, pede deferimento, local e data, delegado de polícia, matrícula. Ok? Difícil? Não. Nada difícil. Certo? O importante é você demonstrar que você, primeiro, sabe qual é o crime. Segundo, sabe que aquele crime admite aquela prisão. Sabe que aquele crime admite aquela prisão naquele dispositivo legal. Ficou claro? Que estão presentes os fundamentos, os pressupostos. Ou seja, está presente o periculum, está presente o fumus, né? E, obviamente, a prisão pode ser legalmente decretada. Ok? Então, neste caso, repare, você não tem que se preocupar com aquela coisa do a prisão é necessária para a investigação no inquérito. Por quê? Porque não é este o motivo de uma prisão preventiva. Este é o motivo de uma prisão temporária. Ok? Então, a gente tem que saber definir ou diferenciar quando é uma e quando é outra. Ok? Então, essa é a primeira lição de hoje, quer dizer, a grande primeira lição de hoje, é exatamente não confundir a prisão preventiva com a prisão temporária. Quando pedir uma, quando pedir a outra. Certo? Lógico que, preferencialmente, em fase de inquérito, nós vamos pugnar por uma prisão temporária, porque a prisão temporária é específica para a fase de inquérito. Mas a gente só pode pleitear uma prisão temporária nos casos em que a lei admite prisão temporária, né? E aí vamos começar a lidar, então, agora com a prisão temporária, certo? E, obviamente, com aquilo que nos interessa, certo? Para a gente poder elaborar uma peça, uma boa peça, né? Acerca da prisão temporária, que é aquela prisão prevista na Lei 7.960 de 89. Ok? Muito bem. E aí veja só a nossa situação, né? Situação bastante delicada, essa da lei de prisão temporária. Por que a situação é bem delicada? Porque nós estamos vivendo, neste momento, um momento de muito conflito, né? Esta semana, em especial, nós tivemos aí a prisão decretada de 4 pessoas na comarca de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que realmente, olha, muito bem, eu inclusive me sensibilizo demais com o caso da Boate Kiss, né? Efetivamente, eu cresci com meu pai todo o tempo falando sobre a questão do circo em Niterói, com o incêndio do circo e tal, né? E realmente é algo que me toca muito, essa questão da boate em Santa Maria, das vítimas fatais e também daquelas não fatais. Afinal de contas, não é fácil ser uma vítima de incêndio, né? Imagine, existem aquelas pessoas que não sofreram as queimaduras, mas existem provavelmente aquelas que sofreram, existem aquelas que ficarão traumatizadas para sempre em razão apenas do evento, né? Apenas não, em razão de todo o evento e tal. Mas a questão é, uma coisa, gente, é isso. Outra coisa completamente diferente é isso. A prisão, nos parece, foi uma prisão para inglês ver, não é verdade? É certo que um caso em que, vejam, e aí eu quero que você entenda muito bem isso, veja só, não quero que você pense que nós estamos aqui defendendo as pessoas que têm que ficar soltas, eu quero que você pense na sua prova, porque se fosse uma prova, não ia ser para responder como foi feito lá, ok? Então, preste atenção, você só pode decretar prisão temporária nas hipóteses em que a lei admite prisão temporária. Bom, cabe prisão temporária em incêndio? Não. Bom, e ainda que houvesse a possibilidade ou a discussão sobre o incêndio, no primeiro momento me parece culposo, né? Bom, então, não. Bom, hipótese número 2. Ainda que você cogitasse a hipótese da existência de homicídio, será que você pode trabalhar a hipótese de homicídio? Será que você pode ali trabalhar a hipótese de homicídio com dolo eventual? Veja.
não se admite prisão em culposo temporária. Na verdade, ao que tudo indica, o que você tem são 231 mortes num cenário absolutamente chocante, absurdo, revoltante, e era preciso, até por conta de uma repercussão internacional, naquele primeiro momento parece uma resposta, né? E aí o que se falou foi assim, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a prisão, né? E aí o juiz também, com preocupação provavelmente de ser ele a negar, enfim, decretou. Mas, num primeiro momento, nós sabemos, e estamos vendo aí muitos juristas criticando essa prisão, num primeiro momento, a prisão não é possível. Vejam, mas a prisão foi decretada em razão da investigação, porque as fitas de vídeo desapareceram aparentemente, deram desaparecimento às provas, e também por conta dos fogos de artifício, não sei o quê, dos meninos da banda, e não sei o quê. Olha só, gente, porque é imprescindível para investigação, para garantir a busca e a apreensão. Peraí, para decretar uma prisão temporária, não basta que a prisão seja imprescindível para investigação. É preciso que ela esteja dentro de um daqueles tipos penais indicados, um daqueles crimes indicados no artigo 1º, inciso 3º da lei. Não é possível uma prisão sem que seja naqueles crimes, entendeu? A prisão temporária é só naqueles crimes, não cabe em outro, né? Então, esse é o problema. Então, eu preciso que você tenha essa noção, porque muito embora a gente esteja neste momento, se deparando com o episódio de Santa Maria, eu preciso que você saiba diferenciar isto de isto. Na hora da prova, se você escrevesse naquele caso que cabe prisão temporária, meu bem, a probabilidade de você levar um 0 na questão era de 100%. Entendeu? Então, vamos prestar atenção e tomar cuidado com a hipótese, tá? Então, vamos agora trabalhar a questão da lei de prisão temporária. Então, o que você deveria indicar no caso de uma prisão temporária, né? O que deve ser indicado, o que é importante de ser ressaltado em relação à prisão temporária? Primeiro, nós sabemos que a prisão temporária somente é possível em fase de inquérito policial. Bom, depois da reforma de 2011, cresce o entendimento de que a prisão temporária é possível no inquérito policial e em outras espécies de investigação criminal. Antes, essa discussão era menor, hoje é um pouco maior, já havia esse entendimento antes, mas hoje ele é mais claro. Então, não é apenas no inquérito, é no inquérito ou investigação criminal. A questão é, a prisão temporária não é uma prisão para a fase processual, é uma prisão para a fase pré-processual. Ok? Para a fase processual, a prisão acertada é a prisão preventiva, certo? Então, a prisão temporária é uma prisão associada a uma necessidade de investigação. É uma prisão que visa garantir a investigação, que visa viabilizar a investigação, que por algum motivo vem sendo prejudicada, certo? Então, diante do esgotamento de outras vias e da necessidade da prisão para avançar na investigação, eu vou requerer a prisão temporária. Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão temporária depende do fumus e do periculum, né? Do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. E onde é que estão o fumus commissi delicti e o periculum libertatis no caso da prisão temporária? No artigo 1º. Então, o artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, ele dispõe da seguinte forma, né? Que caberá a prisão temporária. Inciso 1º. Então, é o artigo 1º da lei. Então, artigo 1º. Caberá a prisão temporária. Inciso 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, peraí. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, repare que a lei de prisão temporária não fala em garantia da ordem pública, em conveniência da instrução criminal, em segurança da aplicação da lei penal. Não fala isso.
A lei de prisão temporária fala que a prisão temporária é possível quando imprescindível para as investigações do inquérito, ou seja, então é preciso que a prisão seja extremamente necessária. É aquela coisa assim do, eu tenho que demonstrar que sem a prisão a investigação não avança, ok? Então essa hipótese caracteriza periculum in mora, ou periculum libertate da prisão temporária, tá?